Por 70 anos, a União Soviética travou uma guerra implacável contra a fé. E não foi só uma questão política, não. Foi uma tentativa de arrancar a alma de uma nação inteira para colocar no lugar o ateísmo de Estado. Vamos mergulhar nessa história e entender como isso aconteceu. E a semente de tudo está aqui, nessa frase do Lenin. Para a ideologia comunista, a religião não era algo separado, que podia ser tolerado. Não, ela era vista como um inimigo direto, um obstáculo que precisava ser removido para o comunismo poder vencer. E aí fica a pergunta central da nossa análise de hoje. Como que foi possível uma transformação tão radical? É uma história que envolve ideologia, poder, muito terror, mas também uma resiliência impressionante. Para a gente conseguir entender essa história tão complexa, vamos dividi-la em 6 partes. A gente começa com um choque de ideias que deu o pontapé inicial, depois passa pelas diferentes fases de ataque e controle e termina analisando o legado que essa guerra de 70 anos contra a fé deixou. Bom, vamos começar pela raiz de todo o conflito. Aquela incompatibilidade que era vista como fundamental entre a ideologia marxista-leninista e qualquer tipo de crença religiosa. E aqui está o pulo do gato. O objetivo nunca foi só separar a igreja do Estado. A meta era muito mais ambiciosa. Era a aniquilação total da ideia religiosa. O ateísmo não era para ser uma escolha pessoal, não. Ele foi imposto como a única verdade científica e promovido com toda a máquina do Estado. Agora vamos viajar para os primeiros anos, logo depois da Revolução Bolchevique. Foi quando a perseguição saiu do papel, da teoria e virou uma prática. Bem, uma prática brutal e imediata. O que impressiona aqui é a velocidade com que tudo mudou. O decreto de Lenin de 1918 não só separou a Igreja do Estado, ele tirou dela, da noite para o dia, todo o poder, todas as propriedades, qualquer status legal. A Igreja virou basicamente uma fora da lei dentro do próprio país. Mas é claro que a Igreja resistiu. O patriarca Tikhon teve uma coragem imensa e excomungou a liderança soviética. A resposta foi brutal. Milhares de padres e bispos presos ou mortos. E, ao mesmo tempo, o regime foi esperto, usando aquela tática de dividir para conquistar, sabe? Apoiaram um racha interno na igreja para enfraquecê-la por dentro. Bom, agora a gente entra na fase talvez mais sombria e sistemática de todas, sob o comando de Joseph Stalin. Foi quando a campanha antirreligiosa virou uma guerra total, sem limites. O detalhe aqui é a linguagem. Stalin usou o mesmo tipo de termo dos planos econômicos, dos planos industriais, para erradicar a fé. Esse plano quinquenal do ateísmo transformou a campanha numa meta de produção do Estado. A meta era produzir uma sociedade sem Deus. Esse número é até difícil de absorver. 168.300 clérigos presos durante o Grande Expurgo. E desses, mais de 100.000 foram executados, em apenas 2 anos. Isso não era uma perseguição aleatória. Foi uma tentativa calculada de decapitar a igreja, de eliminar a liderança dela de uma vez por todas. E o ataque não era só contra as pessoas, mas também contra os símbolos. A destruição da Catedral de Cristo Salvador, um dos lugares mais sagrados da Rússia, foi um ato de violência simbólica gigantesco. Foi uma declaração com explosivos de que para o regime absolutamente nada era sagrado. Agora, a gente entra numa era de reviravoltas impressionantes. Primeiro, uma trégua, por puro pragmatismo, durante a Segunda Guerra. E logo depois, um dos ataques mais ferozes à religião, dessa vez liderado por Nikita Khrushchev. Essa linha do tempo mostra bem o cinismo da política do Estado. Quando Stalin precisou do apoio da Igreja na guerra, ele a reviveu. Mas assim que o perigo passou, a perseguição ideológica voltou com tudo nas mãos de Khrushchev, que chegou a fechar mais da metade das igrejas que ainda restavam. Na era Brezhnev, as táticas mudaram de novo. O terror aberto diminuiu, mas foi substituído por uma coisa talvez até mais sinistra, um controle burocrático total e a infiltração da KGB em tudo. Esse Conselho de Assuntos Religiosos não era um órgão para ajudar, era um órgão para controlar. Cada passo na vida da igreja, desde a nomeação de um bispo até o que ia ser discutido numa reunião, era ditado pelo Estado. A igreja virou praticamente uma organização de fachada, administrada por trás dos panos pela KGB.
E a campanha ia a fundo, sabe? Mirava o coração da vida familiar. Esse slogan, que era carregado por crianças, mostra a tentativa de cortar as raízes culturais, as raízes religiosas, transformando os filhos em agentes do Estado contra as tradições dos próprios pais. Finalmente, a gente chega ao fim da era soviética. Foi quando as políticas da glasnost do Gorbachev começaram a afrouxar o controle do Estado e a revelar o que tinha sobrado depois de 70 anos de supressão. Esse gráfico aqui, nossa, ele conta a história toda em 3 barrinhas, de quase 30 mil igrejas para menos de 500 no auge da perseguição de Stalin. A recuperação para quase 7 mil em 1987 mostra que algo sobreviveu, claro, mas ainda é uma fração do que existia. A escala da destruição é assustadora. O milênio do cristianismo na Rússia, em 1988, foi um momento simbólico muito poderoso. O mesmo Estado que passou décadas tentando apagar a religião, agora permitiu uma celebração nacional. Foi, no fundo, o reconhecimento de que a campanha de 70 anos tinha falhado. E tudo isso nos leva a uma última pergunta. Como que a fé sobreviveu a um ataque tão sistemático, tão implacável, vindo de um dos estados mais poderosos da história? Essa resiliência talvez revele algo muito profundo sobre a natureza da crença humana e sobre os verdadeiros limites do poder do Estado. Afinal, o que essa história nos diz sobre aquilo que pode e o que não pode ser extinto pela força?